Hello, student. How are you? Espero que todos estejam bem. E estamos aqui hoje para mais uma aula. Hoje, então, vamos conversar um pouquinho sobre como falamos sobre as posses das pessoas em inglês, ok? Vamos começar? Antes, então, de falarmos sobre as nossas posses, vamos relembrar as pessoas. Quem pode possuir alguma coisa, né? Então, a gente tem ali os subject pronouns. I, que sou eu, you, você, he, ele, she, ela, o it, que é ele e ela neutro, quando estamos falando de algo que não é uma pessoa ou alguém ou um animal, né, que a gente considere aí como parte da família. We, que somos nós, you, vocês, e they, eles e elas, ok? Muito bem. Quando a gente então fala sobre os nossos possessive adjectives, a gente está então falando sobre a posse de algo, né? A gente indica então quem possui alguma coisa. Então, se eu falo my, eu estou falando que é meu, minha, meus e minhas. Se eu falo your, é seu, sua. Se é his, é dele. Se é her, é dela. Se é its, é dele e dela neutro. Se é our, é nosso, nossa, nossos, nossas. Your, seus, suas. E their, deles e delas, ok? Então aqui a gente está fazendo o correspondente, né, das pessoas para as posses. Vamos ver aqui na nossa tabelinha, ó, vai ficar mais fácil para a gente ver então os correspondentes. Eu posso falar então I have a shirt. Então eu tenho uma camisa. Quando a gente então vai falar da posse, então a gente vai dizer my shirt is green. Então a minha camisa é verde. You have a book. Então você tem um livro. Your book is new. O seu livro é novo. Então você tem um livro, o seu livro é novo. He has a pillow. Ele tem um travesseiro. His pillow is soft. Então, o travesseiro dele é macio. Ele tem um travesseiro e o travesseiro dele é macio. She has a dog. Ela tem um cachorro. Her dog is small. O cachorro dela é pequeno. Então, she has a dog. Ela tem, né, o cachorro. And her dog is small. Então, o cachorro dela é pequeno. It has a bone. Então, tem um osso. Provavelmente a gente tá falando do cachorrinho da menina lá, né? Ó. Ele tem um osso. Its bone is old. E o osso dele é velho. Então, it has a bone. Ele tem um osso. Its bone is velho. O osso dele é velho. We have a bird. Então, nós temos um pássaro. Our bird is noisy. O nosso pássaro é barulhento. Então, we have, nós temos. Our bird, nosso pássaro. You have a house. Você tem uma casa. Your house is big. Então, vocês têm uma casa, né? Plural aqui, né? Então, a casa de vocês é grande. Uma outra forma, então, de fazermos a posse, né, de algum objeto é quando a gente usa, então, os possessive pronouns. E eles são usados para que a gente evite ficar repetindo a mesma palavra várias vezes na frase, ó. Olhem o exemplo lá em cima. This book is my book, not your book. Vejam bem, a gente usou a palavra book três vezes na mesma frase, né? É uma repetição muito grande que acaba sendo cansativa e deixa a frase muito confusa. Se a gente usar então o possessive pronoun, eu vou encurtar esta frase e ele vai me referir à palavra que a gente está repetindo, ó. This book is mine, not yours. Então, este livro é meu e não seu. Seu o quê? Seu livro. Mas se a gente usa a posse, a gente precisa falar sobre o que a gente está falando. My o quê? Meu o quê? Meu livro. Seu o quê? Seu livro. Vejam então que os correspondentes estão ali na nossa tabelinha de baixo. Ó. My shirt is green. Minha camisa é verde. The shirt is mine. A camisa é minha. Reparem que o possessive adjective vem sempre no começo da frase.
My shirt is green. Enquanto que o possessive pronoun vem sempre no final, ó. The shirt is mine. Então, a gente vai sempre usar eles dessa seguinte forma. Um vem sempre no começo e o outro sempre no final. Vamos aos outros exemplos ali, ó. Your book is new. O seu livro é novo. The book is yours. O livro é seu. Então, a gente poderia simplesmente encurtar essa frase. Your book is new. It's yours. Né? Eu não precisaria, então, ter essa repetição da palavra book, porque esse yours já se refere, então, à palavra book. His pillow is soft. Então, o travesseiro dele é macio. The pillow is his. O travesseiro é dele. Her dog is small. O cachorro dela é pequeno. The dog is hers. O cachorro é dela. Its bone is old. Então, o osso dele é velho. Aqui vejam que não existe uma forma correspondente, né, no possessive pronoun para o it, beleza? Our bird is noisy. Então, o nosso pássaro é barulhento. The bird is ours. Então, o pássaro é nosso. Your house is big. Então, a casa de vocês é grande. The house is yours. A casa é de vocês. Their car is slow. O carro deles é lento. The car is theirs. O carro, então, é deles. Beleza? Espero que tenha ficado simples e claro aí essa outra forma aí da gente usar o possessive. Lembrando que essa nova forma aí a gente usa quando a gente quer evitar repetições do substantivo, ok? Uma terceira forma da gente falar sobre posse é quando a gente vai, então, dizer de quem é a coisa. Até então a gente disse meu, seu, dele e dela, mas a gente não disse o nome de ninguém. É do João, é da Maria, a gente não especificou de quem é. Para a gente poder especificar de quem é a posse, a gente usa então esse genitive case. Vamos ver ali as regrinhas que vão ficar bem mais simples. Então vamos lá, o genitive case é usado basicamente para mostrar que algo pertence ou está associado a alguém ou a algum elemento. Ele é geralmente usado com um ser animado. O que é isso, um ser animado? Alguma coisa que tem vida. Então, pode ser pessoas, animais, alguma coisa com um nome próprio, o parentesco, um título, um cargo, uma função. Então, existem várias formas de você representar que alguma coisa possui vida. Vamos aos exemplos ali que fica mais simples de vocês entenderem. Ó. Por exemplo, the Queen's popularity. De quem é a popularidade? É da rainha, não é? A rainha é um ser animado. E aí, para a gente mostrar essa posse, a gente vai escrever então na frente da pessoa esse apóstrofo S. The Queen's popularity. Então, é a popularidade dela, pertence a ela. É uma posse que ela tem. O segundo exemplo, ó, the governor's daughter. Então, de quem é a filha? Do governador. Ele possui aí uma posse, né? Não podemos dizer exatamente que seja uma posse, mas é dele, a filha é dele, pertence a ele. My neighbor's house. Então, de quem é a casa? Do meu vizinho. Então, my neighbor's. The children's toys. De quem são os brinquedos? Das crianças. The children's. The elephant's trunk. Então, é a tromba de quem? Do elefante. Veja então que aí a gente já não está mais falando sobre uma pessoa, mas sobre um animal. E sim, ele é um ser animado, né? Ele tem vida. Então a gente pode sim usar um possessivo com um animal. Eu poderia falar sobre my dog's house, né? A casa de quem? Do meu cachorro. Ele também tem casa, né? Coitado. A gente também usa o genitive case quando a gente fala sobre posse em relação a tempo, medidas, lugares, lugares com nomes de pessoas, países, corpos celestes, como por exemplo a Terra, o mundo, nomes que representam um grupo de pessoas, né? Por exemplo, company or team, e pessoas jurídicas. Vocês sabem que são pessoas jurídicas? Pessoas jurídicas são empresas, né? Ou similares. Vamos ali aos exemplos para ficar mais simples, ó. A day's work. Então, a gente está falando sobre um tempo.
Então, a gente tem ali o tempo de um trabalho, né? A day's work, um trabalho de um dia. Ele pertenceu a esse dia, o trabalho do dia, né? A kilo's weight of sugar. Então, a gente está falando sobre uma medida aí, né? A gente está falando sobre um peso de 1 quilo de açúcar. 1 quilo de quê? De açúcar, né? A posse aí tem a ver com isso. St. Peter's Cathedral. Vejam bem, é um lugar com o nome de pessoa. É uma catedral com o nome de pessoa. St. Peter's. The moon's surface. A superfície de quem? Da Lua. The Earth's atmosphere. A atmosfera de quem? Da Terra. The world's highest mountains. A montanha mais alta da onde? Do mundo. The Army's traditions. As tradições da onde? Do exército. Vejam que aqui Army ele entra naquela categoria grupo de pessoas, né? Então a gente tem uma reunião de pessoas que representam então o exército. Muito bem, então, se a nossa palavra termina com S, ou a gente está usando o plural dela, e por isso a palavra vai ter um S no final, a gente só vai acrescentar o apóstrofo para não ter redundância de S's no final, né? A gente tem ali, ó, the princess title, the worker's tools, the soldier's victory, the girl's uniform. Então vejam que todas essas palavras terminam com S ou porque ela realmente termina com S, ou porque ela está sendo usada no plural. E, portanto, o plural levou o S, e aí a gente exclui o S após o apóstrofo, ok? Mas se a nossa palavra que a gente for usar for um plural e esse plural não tiver S, aí sim a gente acrescenta. Como, por exemplo, ó, the children's imagination. Children é o plural de child, mas vejam que ele não leva S. Então, a gente põe sim o S após o apóstrofo para fazer a posse, ó. Women's toilet, né? Os banheiros femininos. Então, a gente está pondo a posse aí num plural. Plural, então, de woman é women e ele também não leva S. E o último, the mice's nest. Então, é o ninho dos ratos, né? É um plural, mas a gente não tem o S ali no plural, por isso ele leva apóstrofo S para fazer a posse. E quando dois núcleos, né, a gente tem uma frase com dois núcleos, duas coisas que são importantes, ambos recebem então o apóstrofo S. Por exemplo, ali, ó, men's and women's clothes. Então a gente está falando sobre duas coisas diferentes, sobre roupas de homem e roupas de mulher. Então temos dois núcleos de importância, portanto, os dois levam, ó. Bob's and Jen's parents. Aqui nesse caso, os pais do Bob e da Jen são pessoas diferentes, por isso que a gente está falando então sobre Bob's and Jen's parents. Se eles fossem irmãos e eles tivessem os mesmos pais, apenas o último precisaria ter então o apóstrofo S, tá? Mas aqui, como a gente está falando sobre coisas separadas, os dois levam. A último exemplo ali, ó, Nicole's and Jenna's voices. Então a gente está falando sobre as vozes das meninas. São duas vozes distintas, a voz de uma e a voz da outra. Então por isso ambos levam o apóstrofo S. Para a gente terminar aqui, então, a gente vai falar sobre os que não levam o apóstrofo S para fazer posse, mas ainda assim recebem uma posse. Então, se a gente está falando sobre seres inanimados, ou seja, o oposto do anterior, né? Aqueles que não têm vida, a gente não pode usar, então, o genitive case. Então, ele não pode ter aquele apóstrofo S depois dele. Mas a gente ainda faz uma posse com ele. Por exemplo, ali, ó, nossa primeira frase fala assim, ó. The walls of my house need a new painting. Então, o que precisa de uma nova pintura? As paredes da minha casa. Temos uma posse aí, né? A parede não é da casa? Só que assim, a casa e a parede, nada disso tem vida. Apesar de algumas casas às vezes chacoalharem. Mas isso não é vida, certo? Como eles não têm vida, então a gente precisa aí, ó, desse of no meio dos dois substantivos. The walls of my house. Então, as paredes da minha casa. Continuando a falar ali sobre a minha casa, ó. The roof of my house, however, was fixed 1 month ago. Então, as paredes precisam de pintura, mas o telhado da minha casa foi consertado há um mês atrás.
The door of the car. Então, eu posso falar ali sobre a porta do carro. Ou então, eu posso fazer aquela inversão do adjetivo, né? The car door. As duas formas estão corretas, né? The leg of the table. Ou the table leg. Então, a gente está falando ali sobre a posse, né? A perna da mesa, né? A porta do carro. Só que a gente já aprendeu que os adjetivos vêm antes, então por isso a gente pode fazer essa inversão e eliminar esse of the. Madrid is the capital of Spain. Então, a gente está falando ali sobre um lugar. Não é um lugar animado, ele não tem vida, né? Apesar de muitas pessoas morarem nele, o lugar em si não tem vida. Por isso que Madrid é a capital da Espanha, a capital de onde? Deste país. Do you know the cause of the problem? Então, você conhece a causa do problema? Aqui, então, falando sobre um substantivo abstrato. Estamos falando sobre um problema, algo que a gente não pode pôr a mão, né? Apesar de problemas trazerem consequências, nem sempre a gente pode pôr a mão neles. E a última forma em que a gente não usa o genitive case é quando a gente está falando sobre nomes próprios reconhecidamente históricos, clássicos ou bíblicos que terminam em S. Então a gente tem ali, ó, The Teachings of Jesus, The Laws of Moses, The Book of Jeremiah. Reparem que todas essas pessoas ali, o nome delas termina em S e, portanto, nenhum deles então leva o apóstrofo. Por isso que a gente usa o of antes deles. Beleza? Nessa aula de hoje, então, a gente viu as posses, né? As várias formas de falar sobre algo que pertence a alguém. Pode ser com uma your, their, mas também pode ser com um apóstrofo S indicando que pertence ao João ou a Maria, né? John's and Mary's. Espero que tenha ficado tudo claro até aqui, mas se ficou alguma dúvida, me mande uma mensagem para que a gente possa conversar e sanar todas essas dúvidas. Se não tiverem dúvidas, a gente se vê então na próxima aula. Tchau, tchau!